Muito bem. Então, o que nós precisamos fazer para evitar fazer toda a escrita e depois toda a leitura? Esses arquivos aqui, ó, File Output Stream e File Input Stream, eles são fluxos unidirecionais. Eu posso usar um outro tipo de fluxo bidirecional que, na verdade, faz essa separação entre leitura e escrita para a gente sem eu ter que me preocupar com ela. Então, a classe que nós vamos de fato usar é uma chamada Random Access File, né, que vem de arquivo de acesso remoto, que eu posso acessar em qualquer... Arquivo de acesso aleatório, perdão. É uma bobagem. Arquivo de acesso aleatório, né? Então não preciso nem desse arquivo aqui. Agora, o legal é que essa Random Access File já tem os métodos do Data Output Stream e Data Input Stream, ou seja, eu não preciso de uma classe de apoio, tá? Ele vai fazer tudo aqui para mim. Inclusive, eu já posso deixar essa classe aberta aqui desde esse cara aberto aqui desde o início. Não, ele tem que estar dentro do try-catch. Então tá. Então é igual a new random. Opa, só terminou a gravação. Ele tem que estar dentro do random access file, tá? Dados.db. E aqui eu tenho um segundo parâmetro, que é o modo... o que eu posso fazer nesse arquivo Random Access File? Então eu vou dizer que aqui eu posso fazer leitura e escrita, read-write, tá? Que mais? Depois se você quiser dar uma olhada na documentação desse Random Access File, mas de novo nós não vamos gastar muito tempo com Java não. E aqui, ok, eu vou escrever para esse arquivo, e fecho esse arquivo. Como eu não preciso fechar, na verdade eu não preciso fechar aqui não, né? Eu também não preciso reabri-lo. Então eu vou fazer as escritas todas, depois as leituras todas. Aí sim eu fecho, tá? Ok, aqui ele está dando um problema para mim, porque lá na minha classe livro, o parâmetro dos métodos readObject é um Data Output Stream. Então aqui eu também tenho que passar para Random Access File. No Input Stream também. Pronto. Que mais? Ele está incomodado aqui com esse flush. Ok, o Random Access File não tem o flush, né? Pelo visto. Então agora já terminou o erro. Bom, veja, vai dar erro essa execução, tá? Por quê? Vamos ver o erro. Vou colocar para rodar. Tá aqui, ó. End of File Exception, né? Erro de fim de arquivo. Eu posso ver, inclusive, que aqui eu tenho uma outra coisa que aconteceu. Ele recriou o arquivo, tudo bem? Mas ele deu um Random Access File. Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu escrevi os dois registros, né, ele foi escrevendo até chegar aqui. Quando eu peço para fazer a leitura nesse meu readObject, o meu ponteiro está aqui, ó. Então ele não tem o que ler. Tá aqui na frente, né? Ele não tem o que ler. Eu preciso, é como se eu fosse rebobinar esse arquivo, voltar o cabeçote para o início. Então eu faço isso por meio do arc.seek, o método seek. E eu vou lá para o início do arquivo, que é o byte 0, né? Um arquivo é como se fosse um vetorzão, esse aqui é o byte 0, byte 1, byte 2, 3, 4 e por aí vai. Então eu estou voltando para o byte 0 para fazer as leituras. Olha lá. Agora deu certinho. Outra questão interessante é o seguinte, esse arquivo ele é aberto para acréscimo de dados e não para... e não é uma sobrescrita. Então, se eu tirar esses dois métodos daqui, ó, né, não vou escrever e executar, vai funcionar do mesmo jeito, porque ele está usando dados que já estão no arquivo, olha, não alterou o arquivo, os dados já estavam escritos. Então, se eu quiser fazer inserção, o ideal seria que eu movesse o ponteiro para o fim do arquivo, para eu acrescentar no fim do arquivo. Mas como é que eu faço fim do arquivo? Aí eu vou usar um outro apoio, né? Bastaria eu saber qual que é o tamanho desse arquivo, né? Porque o tamanho dele me indica qual que é o valor do último byte. Ou melhor, do próximo byte. Pensa assim, se você tem um vetor de 10 elementos, eles estão numerados de 0 a 9.
Mas saber que a quantidade é de 10 significa que o próximo elemento seria inserido na posição 10. O 11º valor seria inserido na posição 10. Então eu preciso disso. Eu preciso saber qual que é o tamanho do arquivo, e aí eu tenho aqui o método length, né? Length, aqui ó, me retorna o comprimento do arquivo. Então esse arc.length vai me jogar no tamanho do arquivo, que seria o próximo byte em que eu faria a escrita. Vamos ver aqui. Rodei, deu certinho de novo, né? Mas quando eu olho lá para o meu arquivo, ele vai mover o ponteiro aqui para o fim e inserir os registros de novo, viu? Aí, ó. Então, ele já tinha esses dados todos que vinham até aqui, né? Aí, na hora que eu rodei o programa de novo, ele foi lá para o fim e inseriu tudo de novo, tá? E aí, quando eu fiz a leitura aqui, eu pedi para ler só 2, né? Tá bom, então assim, eu tenho que tomar um cuidado para não ficar também poluindo meu arquivo com lixo, né? Quando eu uso Random Access File, ele abre o arquivo com os dados atuais, ele não sobrescreve o arquivo. Então eu preciso apagar esse arquivo aqui para eu garantir a consistência dos meus dados. Vou apagar esse aqui também, que eu não preciso mais dele. E aí eu posso rodar. Vai criar meu novo arquivo. Aqui dados.db e agora ele vai estar bonitinho. Se eu rodar de novo, ele vai inserir os registros aqui no fim de novo, tá? Vou ter que tomar um certo cuidado com essa operação. Bom, mas o que mais eu posso fazer? Então, deixa eu comentar aqui para ele não ficar inserindo. Eu posso, nesse momento, fazer vamos fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui, só para ilustrar o exemplo, e vou apagar o arquivo manualmente. Pronto. O que eu posso fazer? Eu posso, na hora de acessar o registro, eu posso pegar o endereço em que eu vou escrever esse cara. Então, eu vou pegar a posição em que eu estou, getFilePointer, antes de escrever o registro. Nesse caso aqui vai ser o byte 0. E esse aqui, long p2, vai ser arc.getFilePointer. Então, o getFilePointer me diz onde eu estou, onde está o meu ponteiro no arquivo, né? E aí eu faço a escrita, só dar um ok aqui. Pronto. Aí eu faço a escrita naquela posição, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, só de curiosidade, system.out.println P1 e system.out.println P2, tá? Só para ver onde que tá. Agora, na hora de ler, eu vou fazer ao contrário. Ao invés de eu ir para a posição 0, eu vou, por exemplo, primeiro para o segundo registro, depois para o primeiro registro. Então, ao armazenar o byte em que o registro será escrito, o primeiro byte do registro, eu consigo fazer uma navegação ali dentro, né? Então aqui, ó, vamos ver. Primeira coisa, olha, ele me inverteu a ordem dos livros. Ó, na hora de escrever, ele imprimiu que o primeiro registro seria escrito no byte 0. Posso vir aqui no arquivo e ver isso, tá? O primeiro registro foi escrito no byte 0 e o segundo registro foi escrito no byte 35. Então eu tenho 32, 33, não, esse é o 32, 33, 34, 35. Aqui começa o meu segundo registro, né? Lembrando que quer dizer a 15, 16 a 31, 32, 33, 34, 35. Muito bem. E na hora que eu fui ler, o que eu fiz? Eu fui lá para a posição 35 e li um objeto inteiro. Escrevi. Então, escrevi esse aqui, ó. Depois eu fui para a posição 0, li um objeto inteiro e escrevi aqui na tela. Tá vendo? Então, se eu armazeno a posição onde eu vou escrever o registro, depois eu consigo fazer uma navegação em cima desses registros. Simples, não é? E isso aqui é a base dos arquivos indexados, que aí já é outra história, outra unidade. Mas enfim, o objetivo aqui era dar para você uma primeira visão dos arquivos. É claro, a classe Random Access File tem muitos métodos, né? Eu posso colocar aqui arc. Olha, você vê o tanto de coisa que oferece para pular bytes, para determinar tamanho, né? Caso você queira cortar. Eu tenho readline, né? Devo ter aqui também o análogo, que é o newline, não tem o newline. Tem read, boolean, byte, char, double. Tem muita coisa aqui legal
que a gente pode ir explorando. Mas para fazer aquilo que nós estamos precisando agora, esses métodos são suficientes. Experimenta, testa. Roda aí o código no seu computador, vê se você consegue criar aqui mais alguma coisa, além do cliente, além do livro. Essa minha classe agora não funciona, né? Porque ela está aqui ainda com outra perspectiva. Tá. Também não é muito difícil, não é só trocar isso aqui. O resto funciona numa boa, tá? Aí, claro, não tem o flash. Então experimenta, você tenta, eu criei cliente, eu criei livro, cria alguma coisa aí também, cria, por exemplo, um evento que tenha uma data e um compromisso, né? Ou cria um produto, qualquer coisa. Tenta criar o seu próprio sistema aqui o seu próprio objeto a ser armazenado. O programa principal aqui, cara, não muda quase nada, praticamente só esse pedaço aqui, tá? E aí, se der tudo certinho, a gente passa na próxima unidade para fazer um sistema que tem inclusão, alteração, exclusão e consulta, que vai ficar muito legal. Te vejo lá.